só venho falar deste livro, que é a Atualidade da Educação Permanente, que é um livro que está aqui em primeira mão, ainda não foi lidinho por ninguém, foi trazido agora da editora, que a Manuela trouxe, o editor foi lá levar a casa para nós trazermos para aqui, que é um livro que foi organizado por um grupo da nossa associação, Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, que tem, como tem mais pessoas que falam aqui no livro, mas depois tem o Alberto Melo, que alguns conhecerão, como grande especialista de educação permanente, o Licínio Lima, que é da Universidade do Minho, e a Paula Guimarães, que é do Instituto de Educação de Lisboa. Portanto, pertencem todos à nossa associação, com muito gosto, e não puderam vir sobretudo, porque um é do Minho e os outros dois estão no Algarve, e amanhã há eleições. E, portanto, se calhar não tínhamos nada que votar, não é verdade? E se votar, não sei o quê, mas ainda votamos. Pronto, é essas coisas. E, portanto, nós vamos tentar ligar online, eles estarão online, para vos falar um bocadinho deste livro. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É muito bom partilhar, enfim, alguns minutos convosco e em tão boa companhia, e falar um pouco sobre este livro. O Alberto está-nos a acompanhar, mas acho que não tem condições para intervir, senão começávamos por ele. A Paula Guimarães está connosco, dirá algumas palavras com certeza, seremos breves, mas queremos vos dar uma ideia do que é esta atualidade da educação permanente. Bem, e em primeiro lugar eu poderia dizer que ela é o resultado de uma pequena aventura que durou, apesar de tudo, quase 3 anos a ser concretizada, porque foi concretizada de certa forma à moda antiga, quer dizer, entre 3 amigos que foram refletindo, trabalhando, dialogando, convidando outros colegas, enfim, na Europa e no Brasil, para se juntarem a eles, e fazendo um trabalho que, na verdade, foi bastante artesanal, no melhor sentido da expressão, naturalmente, não é? E, portanto, significa fazer as coisas sem pressa, fazê-las bem de preferência, mas, enfim, os leitores terão que ajuizar se nós conseguimos ou não, e fazê-lo com um conjunto de cumplicidades sem as quais era impossível este livro ter saído. Eu ainda não estive com ele na mão, só conheço a capa, agora vi a Lucília, enfim, com o objeto em si, mas a verdade é que isto se deve, enfim, em primeiro lugar, à Associação Portuguesa para a Educação, para a Cultura e Educação Permanente, a que todos nós pertencemos, e enfim, ao trabalho e à interlocução que a Lucília Salgado teve com o Espaço Lumeiro. No Espaço Lumeiro, enfim, digamos, o papel do José Ribeiro foi absolutamente central, e, enfim, fomos conseguindo mobilizar vontades relativamente às quais ficamos eternamente devedores, quer dizer, à capa muito bonita de Gil Maia, à pré-impressão que foi preparada por Simeão Doro Cristei e Ana Passarinho, enfim, portanto, isto é uma obra coletiva, na verdade isto é uma obra coletiva, não apenas dos 3 organizadores, mas de todos os autores que escreveram para a obra, e de todos quantos, por diversíssimas formas, conseguiram colocar cá fora este livro, que tem um título arriscado, não é? É arriscado falar de educação permanente ao fim de 70 anos, em que o conceito emergiu com grande força, sobretudo em França, a partir dos anos 50, 60, e em 2021, ou seja, passados 70 anos da emergência do conceito moderno de educação permanente, porque ele tem uma história de séculos, não é? A ideia em si tem uma história de séculos, enfim, desde Spinoza ao Condorcet, enfim, a vários filósofos, não é? Mas modernamente, a partir dos anos 50, sobretudo em França, com os movimentos ligados à educação popular, depois à influência do Conselho da Europa e mais tarde da Unesco, e, portanto, significa que é uma ideia, é um projeto arriscado, porque, na verdade, há milhares de títulos, não estou a exagerar, há milhares de títulos nestes últimos 70 anos,
sobre educação permanente, em livros, artigos, enfim, capítulos, etc. E, portanto, estar a refletir sobre uma coisa que para alguns não tem interesse nenhum, para outros está ou superada ou ultrapassada. E aparecem 3 organizadores com vários autores a afirmar que, afinal, a educação permanente é atual, faz todo o sentido, e esta é a ideia básica do livro, é afirmar que ela é atual, que faz sentido, mas para fazer esta afirmação, os autores tiveram que se esforçar por fazer, de certa forma, uma revisitação crítica do conceito, da ideia de educação permanente. Quer dizer, a educação permanente tem uma tradição humanista crítica, libertária, emancipatória, que do ponto de vista dos autores, que não combinaram nada entre si, portanto há um racional genérico que em boa parte se reduz ao título e enfim às complexidades que os autores têm e ao conhecimento que os autores têm uns dos outros, e cada autor foi livre de explorar os seus textos, mas coincidem nesta ideia. A educação permanente faz todo sentido desde que seja revisitada criticamente. Porque ela, tendo sido tão importante no passado, até do ponto de vista do discurso social, político, cultural, ela perdeu importância nos últimos 20, 30 anos, como conceito, não é um conceito central das políticas públicas, nem ao nível da União Europeia, nem ao nível dos Estados-membros, foi substituída por outros conceitos. Não é? A aprendizagem ao longo da vida, as competências, as qualificações, o empreendedorismo, a empregabilidade, enfim, derivas a que nós, em muitos dos textos, chamamos derivas tecnocráticas, economicistas, das competências, das qualificações para a competitividade económica, e nós entendemos que esta educação permanente em que nos revemos e que afirmamos ainda que continua a ter atualidade, é uma educação permanente revisitada criticamente, não é? Uma educação permanente que continua a evidenciar energias utópicas, uma educação que se afirma pela e para a transformação social, para a emancipação, uma educação que é, em primeiro lugar, uma atividade e uma política cultural, não é? E que não se quer ver reduzida a competências e qualificações apenas para o mercado de trabalho, para a competitividade económica, para a revolução digital, ainda que tenha que se relacionar criticamente com todos estes fenómenos. Portanto, é uma educação permanente que não abre mão de nenhuma agenda, mas que tem um olhar crítico sobre estas novas agendas. E, portanto, as nossas grandes questões têm a ver com esta ideia, quer dizer, uma educação permanente para nos tornar mais úteis e competitivos, como vem sendo agora hegemonicamente apresentada, enfim já não com o título, com o chapéu de educação permanente, mas com outros aparentemente mais modernos, ou a educação permanente, para além de dialogar com a economia e o trabalho, entende que este diálogo não pode ser um diálogo subordinado. Quer dizer, e aqui a ideia é um pouco esta, quer dizer, nós entendemos que a educação permanente não pode voltar as costas à economia, ao novo capitalismo, aos mercados financeiros, ao trabalho, não, tem que dialogar criticamente com todos esses fenómenos sociais. O que não pode é fazer esse diálogo de joelhos, subordinada relativamente à economia e ao mercado de trabalho, à competitividade, enfim, à globalização, e portanto deve fazê-lo de uma forma autónoma, crítica, com os seus valores, com a sua história, com o melhor que tem da sua história. Embora esta história seja sincrética, quer dizer, de facto, aqui entre nós a educação permanente transformou-se ao longo dos anos numa espécie de saco de gatos, onde lá cabe tudo e que foi acumulando, como se fosse um fenómeno de estratificação, digamos, camadas e camadas, até que estas últimas camadas dos últimos anos são a sombra do passado em termos de energias críticas e emancipatórias. E, portanto, a questão é esta: nós não queremos uma educação que apenas esteja preocupada em transformar-nos em indivíduos mais ou menos úteis e sós, competitivos, transformando a educação numa espécie de nova arte da guerra das qualificações e das competências, e portanto não queremos uma educação permanente que seja apenas mais útil e competitiva, continuamos preocupados com uma educação permanente centrada na ideia de que nós nos temos que tornar mais humanos e livres, e não abrimos mão disto.
Ora bem, e por isto é que este projeto é extremamente arriscado, eu diria, do ponto de vista das políticas e do discurso hegemónico da União Europeia, das políticas públicas dos Ministérios da Educação, do Trabalho, da economia das capacitações, etc. Enfim, o nosso discurso tem pouco espaço, não é? E porque tem pouco espaço é que nós fizemos o livro, e o livro procura enfrentar estas situações. E, portanto, nós continuamos a afirmar a ideia de educação permanente, uma ideia muito simples, mas que tem muita dificuldade em ser compreendida por muitos setores, a ideia de que nós somos seres com uma vocação intelectual, os seres humanos aprendem, educam-se socialmente, em comunhão, em articulação com o mundo, desde que nascem até que morrem, mas isto não tem nada a ver com a ideia de uma escola permanente ou de uma escolarização total ou uma pedagogização total da economia, da sociedade, da cultura, que não é isso que se pretende. E, portanto, o livro é um livro incómodo deste ponto de vista, fora de moda, portanto, enfim, se quiserem ler um livro fora de moda, podem comprar este, ou podem ler este, porque, de certa forma, as ideias aqui são fora da caixa, de certa maneira. E os autores discorrem sobre isto. E, portanto, basicamente a ideia é esta, eu talvez deixe à minha colega Paula Guimarães uma reflexão talvez mais sintética sobre capítulo a capítulo, porque acho que os capítulos são interessantes, não é? E até os autores, não é? Os nossos colegas que escrevem e que dão corpo a esta ideia, porque esta é a ideia motriz do livro, não é? Uma afirmação de uma educação permanente que tem uma história, que nós queremos reatualizar nas suas dimensões críticas, emancipatórias, libertárias, rejeitando ressemantizações, reconceitualizações, ressignificações tecnocráticas que estão realmente em moda, e para fazê-lo não é fácil porque o tempo e o espírito do tempo sobretudo não vai nessa direção, as grandes políticas, os discursos económicos, os grandes recursos financeiros não vão dessa direção, e a própria academia tem-se, digamos assim, adaptado muito funcionalmente aos novos tempos e, portanto, não é muito fácil encontrar na academia setores, colegas interessados, sobretudo, em desenvolver esta dimensão mais crítica. É isto que o livro faz, é nisto que o livro aposta. É nisto que o livro tem alguma novidade em torno de uma ideia velha. Parece uma contradição, mas não é. A ideia é velha e o livro pretende trazer alguma novidade. Finalmente, deixem-me só dar conta de um detalhe que também não deixa de ser relevante por esta visão cultural que nós temos, não é? O livro tem uma característica específica que possivelmente só o Espaço Lumeiro teria permitido, porque as editoras também estão vergadas a vários poderes diversos. O livro tem 3 registros do português. Tem o português do Brasil, porque temos um colega brasileiro, tem o português escrito por autores portugueses e autores, alguns de nós, que traduziram textos de autores estrangeiros que nós convidamos e traduzimos, em 2 registros, com um novo acordo ortográfico e com o português anterior ao novo acordo ortográfico, uma vez que alguns de nós não aceitam, são militantes, digamos, contra o novo acordo ortográfico. E, portanto, nós fizemos um livro com 3 registros da língua portuguesa, o que me parece também uma afirmação muito coerente com esta ideia de uma educação permanente, libertária, emancipatória, que afirma valores, afirma uma certa diversidade, que não se deixa enclausurar no mundo hegemónico do novo capitalismo, e, portanto, que afirma estes valores, não é? E, portanto, de certa forma, é interessante esta coexistência de ortografias, que não complicou sobremaneira o nosso trabalho, apenas nos exigiu alguma atenção, que eu penso que resultou muito bem, e de forma coerente, digamos assim, com a filosofia que foi seguida na obra. E quero-vos agradecer muito a atenção e esperar que entre vós haja potenciais leitores e potenciais críticos do nosso trabalho, porque de outra forma não se avança. Muito obrigado a todos e a todas.
Boa tarde a todos. Boa tarde também ao Alberto, que está em linha, mas que não conseguimos ver, e um cumprimento especial para o Licínio. É com gosto que a gente agora se vê em linha, não é? Portanto, já não presencialmente, não é? Estes novos tempos trouxeram outras formas de encontro, menos simpáticas, não é? Mas são as possíveis. Bom, eu tive o gosto de trabalhar com o Alberto e com o Licínio na construção deste livro. Eu conheço os dois já há algum tempo, não é? Já há muitos anos, até já, não sei quantos anos, desde 92 ou 93 que eu tive, bom, com o Licínio porque trabalhei com ele, não é? Desde então, e com o Alberto porque também o Alberto participou num projeto de investigação, no primeiro projeto de investigação em que eu estive envolvida, assim mais a sério. E, portanto, foi com muito gosto que eu pude trabalhar com eles, até porque são dois autores importantes para discutir as questões da educação de adultos e têm defendido muito esta ideia da educação permanente. E, portanto, foi com muito gosto que eu participei neste projeto, em torno de um tema, como o Licínio disse, é um tema fora de moda, não é? Claramente, mas que é um tema que, apesar de tudo, foi possível através dos artigos que constituem este livro, construir aquilo que aparece dito na introdução. Portanto, é o subtítulo da introdução, a introdução revisitações críticas em torno da educação permanente. Bom, aquilo que eu queria fazer aqui muito brevemente e na sequência da intervenção do Licínio é falar um bocadinho sobre os diferentes capítulos, tendo como propósito motivar-vos para ler este livro, não é? E, portanto, um primeiro capítulo aborda exatamente esta ideia de uma revisitação crítica do conceito de educação permanente, desta ideia. Foi uma ideia muito importante, não só no resto do mundo, mas também em Portugal na década de 70, não é? Até devido ao 25 de Abril. Antes do 25 de Abril também ainda havia uma Direção-Geral de Educação Permanente que foi criada e que depois teve um papel muito importante no pós-25 de Abril, não é? Na altura até que o Alberto Melo foi diretor-geral. Foi muito importante nessa altura. Ainda é uma ideia que nós podemos encontrar na lei de bases do sistema educativo, não é? E que ultimamente tem perdido a atualidade. Vai aparecendo em alguns discursos políticos, vai aparecendo em alguns textos de alguns colegas. Por exemplo, existe um doutoramento em Coimbra que ainda se chama Educação Permanente, ninguém sabe por que razão é que ainda mantém essa designação, não é? Mas, na verdade, esta já não é uma expressão muito utilizada. Então, a introdução deste livro aborda exatamente, portanto, essas revisitações críticas que são feitas em torno dessa ideia, desse conceito. Bom, um primeiro texto é um texto mais de natureza histórica, escrito pelo Barry Yake, um colega que trabalhou muitos anos na Universidade de Leiden e que é um historiador e que, agora que está aposentado, tem feito um trabalho muito interessante, tem publicado muitos trabalhos sobre diversos conceitos ligados à educação de adultos, em particular este, não é? E, portanto, ele procura encontrar um trajeto, um percurso feito por este conceito em diferentes documentos de natureza política do Conselho da Europa e também outros, nomeadamente da União Europeia, entre 1955 e 1982. E é um texto interessante exatamente porque traz uma genealogia, uma história de um conceito que muitos atribuem à Unesco e ao relatório FOR de 1972, não é? Portanto, ele diz, sim, esse relatório é importante, esse documento é importante, mas há documentos anteriores a esses que também devem ser considerados, e desse ponto de vista este texto é inovador, porque traz uma outra história, uma história mais antiga associada a este conceito. O texto do Rui Canário, que é intitulado Educação Permanente e Emancipação Social, aprender a ser mestres de si próprio, discorre em torno da ideia de educação permanente e de emancipação social, e este é um binómio importante
do ponto de vista filosófico para o conceito de educação permanente, portanto uma emancipação que tem sobretudo uma dimensão coletiva e social de transformação social, uma vez que este conceito de emancipação é muitas vezes visto como uma coisa muito individual, não é muito centrada no indivíduo, e faz esta relação, portanto, entre educação permanente e emancipação social, associada a esta ideia de aprender a ser mestre de si próprio. É um texto interessante, porque também discorre acerca daquilo que pode ser o desenvolvimento social, o desenvolvimento económico, mas também o desenvolvimento individual, portanto o desenvolvimento pessoal, associado a esta ideia de educação permanente num registro que é sempre um registro muito humanista. Bom, o terceiro texto é intitulado Educação Permanente, Contestação, Enquadramento e Otimização Pessoal, do Licínio Lima. É um texto crítico relativamente àquilo que são os desenvolvimentos em termos de políticas, quer de organizações internacionais, como por exemplo a União Europeia, quer daquilo que são as políticas nacionais, com algum destaque para o caso português. Aqui a preocupação gira em torno de uma deriva que se tem assistido em torno desta ideia de educação permanente, que entretanto passou à aprendizagem ao longo da vida, e uma deriva que acentua sobretudo as dimensões mais de natureza economicista, mais ligadas à gestão de recursos humanos, mais ligadas ao desenvolvimento da economia, à produtividade, à competitividade, que esta ideia, que agora já não é designada de educação permanente, mas de educação ao longo da vida, tem envolvido. Não é? Portanto, este é um texto crítico acerca da ideia e, sobretudo, acerca desta deriva que esta ideia tem evidenciado através desta expressão aprendizagem ao longo da vida. Alguns também dizem qualificações ao longo da vida, formação ao longo da vida, e que é, sobretudo, uma ideia que tem sido muito apadrinhada pela União Europeia e que tem sido muito marcante para o caso português, nomeadamente no âmbito da política de educação de adultos e das atividades que os centros Qualifica têm em desenvolvimento, entre outras entidades. O texto Mudanças nos sentidos atribuídos à ideia de que se aprende ao longo da vida nos discursos de organizações internacionais, e este foi escrito por mim, centra-se sobretudo nos documentos do Conselho da Europa, mas também nos documentos da Unesco, da OCDE e da União Europeia. Esta ideia da educação permanente, de uma educação que se prolonga pela vida em diferentes contextos, foi uma ideia muito apadrinhada pelas organizações internacionais, que depois acabaram por influenciar as políticas de muitos países, como por exemplo no caso português, não é? Mas sendo utilizada por estas diferentes organizações, obteve sentidos diferentes, não é? E portanto o texto discorre em torno dos diferentes sentidos que este conceito, que esta ideia teve nestas organizações internacionais, e há aqui a procura de encontrar documentos, não é, que permitam perceber isso, não é? Estes de diversos sentidos, isto em torno de uma abordagem teórica, não é, que destaca sentidos mais próximos da promoção da democracia e da emancipação social, outros mais ligados à intervenção do Estado e da promoção da educação básica, a educação formal, a educação certificada, e outros sentidos mais ligados ao desenvolvimento de recursos humanos, portanto uma aprendizagem ao longo da vida mais centrada sobre o desenvolvimento da economia e da importância de ter um sujeito trabalhador apto, adaptado, funcional. O texto de Timothy Ireland, intitulado Uma releitura da educação permanente a partir da América Latina, um capítulo inacabado, faz um cruzamento muito interessante entre o desenvolvimento do conceito de educação permanente com a ideia de desenvolvimento, não é? E, portanto, a ideia de desenvolvimento é uma ideia nas ciências sociais e na educação muito importante após a Segunda Guerra Mundial, portanto, que inicialmente assume sobretudo um significado mais próximo do desenvolvimento da economia, não é? Portanto, a educação aqui tem o papel de promover o desenvolvimento da economia, mas que nos últimos 30, 40 anos tem assumido
tem adotado outros sentidos, não é? Ligados, por exemplo, ao desenvolvimento mais humanista, ao desenvolvimento social, não é? A Unesco tem muito essa ideia, ou o desenvolvimento sustentável, a Unesco também tem tido aqui um papel importante, ou então a formas alternativas de desenvolvimento, que já não são desenvolvimento, mas são formas alternativas de produzir, de viver, de pensar, de criar e de recriar, de pensar o mundo, não é? Falou-se, no livro anterior falou-se muito a anarquia, não é? Portanto, também tem muito a ver com isso. É um texto muito interessante, que é mais centrado sobre o Brasil, refere muitas vezes a intervenção da Unesco. Timothy Ireland tem tido um papel importante nessa organização internacional, mas acaba com esta ideia de que é possível pensar a educação permanente de outras formas, alternativas, não é? E, portanto, por isso mesmo ainda é um capítulo inacabado. Portanto, o capítulo é inacabado de alguma forma e também este discurso, este debate em torno da educação permanente é um capítulo inacabado. De seguida, o capítulo do colega Borut Mikulek, da Eslovénia, Educação de Adultos como componente vital da aprendizagem ao longo da vida, a política de educação de adultos da União Europeia, centra-se unicamente ou exclusivamente naquilo que são os documentos da União Europeia. E o autor tenta discutir ou debate aquilo que são os valores que estão por detrás deste conceito, que são valores que num primeiro momento são mais humanistas, são mais preocupados com o desenvolvimento humano e social e que mais recentemente carregam significados mais próximos daquilo que é o desenvolvimento económico, associado depois a conceitos como as competências, não é? A importância das competências, sobretudo competências que sejam úteis para que os indivíduos possam posicionar-se no mercado de trabalho, não é? E conseguir melhores empregos, e também competências para desenvolver melhor o trabalho que as pessoas têm que desenvolver quando têm que trabalhar, do ponto de vista da economia. O capítulo seguinte, Políticas e Práticas da Educação de Adultos inspiradas na Educação Permanente, Angel Março, um colega da Catalunha, remete aqui mais claramente para aquilo que são práticas, para aquilo que são projetos de intervenção e para a sua experiência em projetos de intervenção de educação permanente que decorreram e nos quais ele participou na Catalunha. E, portanto, há aqui a preocupação de encontrar dimensões de transformação social, de emancipação social nestas iniciativas e, portanto, de alguma forma desmistifica esta ideia de que a educação permanente não é relevante para os países europeus e para os países do pós-capitalismo muito desenvolvidos, não é? Como é o caso da Espanha e, em particular, a Catalunha. Portanto, é um texto muito interessante porque ele encontra dimensões da educação permanente em muitas iniciativas nas quais tem participado na Catalunha, e o último texto, o desenvolvimento local como processo educativo, a intervenção da Associação In Loco na Serra do Caldeirão, segue uma linha aproximada, uma vez que se centra muito no caso português, por um lado, no caso da Associação In Loco na Serra do Caldeirão, no Algarve, e ainda nos processos de desenvolvimento local que esta associação, na qual estiveram envolvidos a Priscília Soares e o Alberto Mel, que são os autores do capítulo, em projetos que tiveram como base de partida, como princípio coerente, integrador, o desenvolvimento local. E os autores aqui tentam, numa abordagem que é uma abordagem muito pessoal, até biográfica, tentam ou debatem exatamente esta articulação entre aquilo que é o desenvolvimento local e a educação. Portanto, é um texto menos académico, se assim se pode dizer, do livro, mas é aquele também que traz uma maior proximidade do leitor àquilo que são as dinâmicas de desenvolvimento local numa organização da sociedade civil específica. Portanto, temos aqui um livro que aborda a história do conceito, aborda políticas que têm utilizado este conceito, textos aqui mais de natureza mais filosófica, outros mais
que acentuam mais a análise de documentos, sobretudo de organizações internacionais. Textos que se centram sobre o caso europeu, mas também sobre a América Latina, portanto o caso do Timothy Ireland claramente vai exatamente nesse sentido, no caso do Brasil, mas o que ele diz também é relevante para outros países da América Latina, e depois textos que abordam as organizações internacionais e, por último, textos que se centram sobre práticas, portanto sobre projetos, sobre iniciativas, sobre atividades, sobre processos de intervenção social que decorreram tanto na Catalunha como em Portugal. Portanto, espero que tenha deixado aqui o gosto, o interesse por ler este livro, que tem uma capa muito bonita, portanto, se os textos não são bonitos, pelo menos, mas serão, certamente, mas pelo menos a capa é francamente bonita. Fizemos um esforço, creio que nós os três, os organizadores, fizemos um esforço para ter um texto, um livro que seja de leitura, que não seja exclusivamente uma leitura académica, não é? É claro que nós somos académicos, ou fomos, portanto, a nossa ligação à academia é forte e isso marca muito o trabalho, como a gente trabalha e como a gente olha para o trabalho, mas também tivemos essa preocupação de redigir textos que pudessem ser lidos por muitos leitores, não é? E, portanto, espero que se entusiasmem e que leiam o livro e que, é claro, se tiverem que discordar, estejam à vontade, porque nós gostamos do debate e é sempre importante debater um conceito que é um conceito que tem sido polémico e portanto, que é um conceito que merece a nossa atenção, que merece o nosso olhar crítico. E era isso. Só queria deixar aqui, portanto, o Alberto Mel mandou-nos uma mensagem dizendo que o Gil Maia era associado da APSEP. Portanto, nós os três somos associados da APSEP e o Gil Maia também é. O Gil Maia foi a pessoa que construiu a capa, não é? E que deixou o livro num livro tão bonito. Obrigada.